Mateus capítulo 16, versículo 12. Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mateus capítulo 23, Jesus olhou para os fariseus e disse assim: vocês não entram no céu e ainda fecha a porta para quem quer entrar. Aí ele olha para os fariseus e diz assim: bando de sepulcro caiado. A igreja, irmãos, é porta de misericórdia. A igreja é porta de cura. A igreja precisa ensinar caminho de libertação genuína e transformação genuína. A igreja não é instrumento de opressão. A igreja não é instrumento de escravidão. A igreja é mensageira da verdade, do evangelho e das boas novas de Cristo Jesus. E é interessante que os fariseus eram divididos em grupos nos dias de Jesus. Haviam alguns tipos de fariseus e um norte-americano designou títulos para eles. Por exemplo, havia o fariseu ombro. Era aquele que colocava todas as suas obras penduradas em seus ombros, como se fossem medalhas, para exibir para as pessoas o que ele fazia. Fala a verdade, se na igreja não tem gente assim, que gosta de falar quantas horas ora, quantos dias que jejua, quanto tempo de crente, gosta de reivindicar o seu mérito para revelar a sua espiritualidade. Eu não posso perguntar para os de casa, porque eu não vou ver a resposta, mas para os que estão aqui, quantas pessoas já se depararam com alguém que você viu claramente que queria te revelar uma espiritualidade superior à tua? Aliás, tem gente que é tão espiritual que você chega e se sente humilhado. No momento que a minha espiritualidade te humilha, ela se transformou em vaidade, se transformou em vanglória. Fariseu ombro. Havia o segundo tipo de fariseu, que o Dr. Kaufman chama de fariseu espere um pouco. Ele pedia a qualquer pessoa que esperasse por ele para assistir ele fazendo uma boa ação. Tipo assim, já que eu vou fazer uma esmola, eu vou filmar, que é para as outras pessoas virem que eu sou gente boa e eu faço esmolas. Ou então digo assim: pastor Samuel, espera um pouquinho aqui, só para você ver o negócio que eu vou fazer aqui, e eu preciso dar a esmola para alguém com você assistindo, que é para você sair dizendo: irmão Josué, ó, cara faz. Espírito de religiosidade, isso é mortal. Terceiro tipo de fariseu, o fariseu cego. Era o tipo que até se batia numa parede, mas fechava os olhos quando na rua se encontrava com uma mulher. E eu não estou falando do perfil de vestimenta das mulheres ocidentais no Brasil de modo particular, porque o jeito que as mulheres se vestem no Brasil, irmão, pelo menos onde eu já estive, só no Brasil. Tecido aqui é caro, a costura é feita à prestação. De mês em mês coloca mais uma tira de tecido, que é para alongar ou para afogar. É um caso. As mulheres judias andam e sobretudo nos dias de Jesus, com o corpo completamente coberto, inclusive o rosto. Mas se fosse uma mulher, aquele fariseu fechava o olho, se batia numa parede, mas não podia passar por ela. Quarto tipo de fariseu que o Dr. Kaufman nos apresenta: fariseu pilão, andava com a cabeça pendente para não ver as tentações, então ele andava assim, porque ele via tudo de lado. Isso aqui é uma espiritualidade violenta. Fala aí, por que vocês estão rindo?
Quinto, fariseu eterno contador. Ele anotava cada boa obra que fazia, para no final do dia comparar com as falhas que ele cometeu, para ele saber se ele fez mais boas obras do que errou. Se ele tivesse um superávit de boas obras, ele dizia: eu fiz mais o bem do que o mal, então o mal fica esquecido. É incrível como dentro do ambiente da igreja, de maneira discreta e disfarçada, isso existe. O indivíduo fica medindo os acertos dele com os erros do outro, as virtudes dele com os defeitos do outro, porque o teu defeito faz eu me sentir mais espiritual, o teu erro faz eu me sentir mais santo. Isso é farisaísmo, isso é hipocrisia. Mas havia também o fariseu temente a Deus, aquele que desejava viver como Jó. E havia uns fariseus que decidiram viver como Abraão e seguir os princípios de Abraão. Significa dizer que na igreja você tem os mesmos perfis, gente que estabelece seu próprio padrão, suas próprias regras, seu próprio céu.